corredor, olá corredora, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Nestor, sou treinador e atleta de corrida há mais de 5 anos. E hoje, nesse vídeo, vamos estar analisando a rotina de treinos do recordista mundial da maratona, aí, que é o Kelvin Kiptum. Correu para 2 horas e 35 segundos, tá certo? Então a gente vai estar dando uma olhada aí sobre os treinos dele e que você pode estar tirando para aplicar nos seus próprios treinamentos. Aqui peguei um recorte muito interessante do Instagram da Runners Nerd, que é sobre os splits aí que o Kelvin Kiptum fez na maratona, tá certo? Isso aqui é um tempo muito absurdo, ele melhor recordista, teve a melhor estreia de maratonas também, correu para 2 horas 1 e alguma coisa. E aqui tá, ó, primeiro 5 km, 14 e 26. Isso aqui é absurdo. Qualquer um de nós aqui ficaria extremamente satisfeito em correr 14 e 26 só nos 5 km. Eu tenho certeza disso. Se eu correr 14 e 26 nos 5 km em alguma vez na minha vida, eu já tô no auge, já tô estourado. Só que, olha só, ele correu... Isso aqui é muito absurdo. Ele correu nos 42 km. Isso aqui. E detalhe, ele foi fazendo um split negativo. E eu quero saber, se tu ficaria feliz em correr 14 e 26 no 5 km, isso dá uma média de 2, 14 e 26, se fosse a pace 3, dava 15. 14 e 26 diminui 30, dá 6, dá mais ou menos aí um 2,54, acho que é isso, 2,53 por km. Então, se gostaria de correr a pace 2,53 por km, se inscreve aqui e deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Toda terça-feira sai um vídeo de análise, algum vídeo que você pode aplicar. E na sexta sai uma aula completa sobre algum dos temas da corrida, trazendo de forma mais aprofundada. Fechou? Então olha só. Primeiro 5 km, 14,26. O outro 14,16, 14,27, 14,30. Passou a metade, fazendo ali na casa de 14 e 20 e poucos. E agora vem o absurdo. Por quê? Porque ele fez um split negativo. E isso é extremamente difícil de fazer na maratona. O que é split? Split são as parciais, né? Normalmente a gente divide em positivo ou negativo. Negativo, split, vamos lá. É quando você corre a segunda parte mais rápido que a primeira. E split positivo é obviamente quando você faz o contrário. Então, correr um split negativo, ainda mais uma maratona, é algo muito difícil de acontecer. E ele foi lá, porque aí, ó, no quinto, né, do 20 ao 25, ele correu 14, 25, 14, 27, aí nos últimos 10 km da maratona, que é onde todo mundo está mais cansado, que a maratona é mais difícil, que começa a bater o peso, ele correu para 13,51 e 14,01. Isso aqui é muito absurdo mesmo. Mostra que ele teve gás ainda para chegar acelerando na prova. E muito disso vem do treinamento dele que ele vem aplicando. E isso que a gente vai avaliar. Então eu tô aqui com 2 artigos para avaliar aí o questão dos treinos, né, do Kelvin Kiptum. Beleza? Então vamos botar aqui um Google Tradutor para... Não quero selecionar aqui. Só para que fique mais fácil da gente ver, certo? Kelvin Kiptum, o notável regime de treinamento de 300 km por semana do recordista mundial da maratona. Já começa por aí. Só foi possível ele fazer esse split negativo porque ele tem esse volume muito alto de treinos. E eu já falei aqui, se tu já assistiu alguma outra aula minha. Lembrando que esse aqui é o próprio site das Olimpíadas, né? O olympics.com. Então tem várias matérias bem interessantes caso tu queira tá acessando o site e vendo isso. Então, ó, 300 km por semana, eu já falei pra ti que o volume é muito importante pra corrida. Por quê? Porque o volume é responsável por fazer você sustentar o ritmo. Nada adianta você conseguir correr por 1, 2, 3 km em determinado ritmo. Se você não tiver um volume, dificilmente você vai conseguir manter. Então o volume, principalmente para maratonistas e meio maratonistas, é algo bem importante para te manter a intensidade. Porque, por exemplo, é muito fácil correr 10 km no ritmo da meia maratona. Sim, é para ser fácil. Tu corre 21 km nesse ritmo. Só que só consegue fazer isso no momento da prova se tu estiver com volume. E esse volume é tanto o volume semanal quanto o volume total de corridas que tu faz. Então, quanto mais tempo tu fica na corrida, mais fácil é de tu sustentar
determinado volume. Por quê? Porque o corpo está mais acostumado a rodar, está mais acostumado a correr. Querendo ou não, a corrida é um esporte que leva tempo. Então aqui é o primeiro ponto. Vamos ver aqui. Quebrou a melhor marca do Eliud Kipchoge. A gente pode fazer um treino analisando. Pode fazer um vídeo analisando o treino do Eliud Kipchoge. Se tu quiser saber também, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente faz. Olha só. Aqui, ó, detalhes importantes. Aspas do treinador. Ele é muito forte, ele faz todo o treinamento corretamente. Aí que tá, né? Ele está entre os melhores anos, mas em algum momento temo que ele se machuque. Diz Razikama. Olha só, isso aqui é muito legal. Ele é muito forte e faz todo o treinamento corretamente. Então, se tu não tá treinando corretamente, aí tá teu primeiro erro. E olha só, até o treinador dele tem esse receio que ele se machuque. Por quê? Porque correr 300 km na semana, ter esse aumento grande de volume, ou fazer um volume muito grande, em algum momento pode acontecer de você se machucar. E ele tem esse medo do Kiptum, porque imagina, correr 300 km na semana é mais ou menos uma maratona por dia, o que é algo bem pesado. Então, se você está procurando aí, sempre faça aumentos progressivos no seu volume. Eu recomendo não aumentar mais que 10% do volume na semana, para que você tenha uma progressão tranquila e não faça loucuras para não se machucar, porque os melhores atletas do mundo são aqueles que conseguem treinar mais, e quem consegue treinar mais é quem não está lesionado. Então presta atenção nisso, que é muito importante. Um detalhe muito importante também, ele é jovem, tem 23 anos, o que eu já falei em algum momento, acho nos meus stories do Instagram, que a idade tolera alguns desaforos. Então, talvez você possa fazer essas loucuras de aumentar mais que 10% do volume de uma semana para outra. Você está numa semana correndo 40 e depois passa a correr 60 km na semana, que o corpo jovem ele tolera um pouco mais. Agora, se você já está na casa ali dos 30 e poucos anos, 40, 50 anos, você precisa ter mais cuidados com esses aumentos de volume muito rápido, tem que deixar mais tempo, e aí eu recomendo para te aumentar a cada 3 semanas no máximo o seu volume, porque o corpo ele já passa a não se recuperar tão fácil assim, os estímulos já demoram mais para acontecer, então é um cuidado que você tem que ter se você está mais avançado na vida. Não significa que você não tem que correr, significa só que você não pode se basear no treino de uma pessoa de 20 anos tendo você 40. São coisas diferentes e o corpo se adapta de maneira diferente, certo? Então vamos lá. 3 maratonas, quebrar o recorde mundial, deu uma lenda genuína. O Hakizimana, o que importa são as milhas, exatamente, o volume semanal aqui, tá até grifado pelo site, o que importa é o volume semanal. Eu não vou estar lendo tudo isso aqui com vocês porque é bastante coisa, eu vou trazendo os pontos específicos, certo? Aqui tem um artigo. Quantos quilômetros por semana corre Kelvin Kiptum? Kiptum ele era bastante autodidata, então ele treinou sozinho por muito tempo. E só depois de um certo tempo na corrida que ele passou a treinar com o Hakizimana. Aí. Então beleza, desde o início de 2023 a dupla desenvolveu um vínculo mais formal entre treinador e atleta, isso é algo muito importante. Sempre que você estiver treinando com o treinador, é importante que você passe o máximo de informações possíveis para ele, porque quanto mais informações você passar para o seu treinador, melhor ele consegue entender tudo que você estava sentindo na hora do treino. Então, mais informações, melhor. Olha só, aqui ele faz uma comparação, porque o Kipchoge corre entre 180 e 220 km na semana, o que já é bastante. Aí lá para os anos 60, 70, se acreditava que o máximo que se poderia correr na semana seria 160 km e esse seria o pico. Hoje a gente já vê maratonistas correndo bem mais que isso, só que o Kelvin Kiptum corre entre 250 a 280, então são aí, pegando a semana de pico do Kipchoge, né, ele corre de 30 a 60 km mais que o Kipchoge e às vezes até 80 quando ele faz a semana de pico de 300 km na semana. É importante que você saiba quando é divulgado, o Kiptum corre 300 km na semana. Isso ele não corre 300 km na semana não, entendeu? Não é todas as semanas que ele corre isso. Inclusive eu gravei uma aula 5 que está aqui no canal falando sobre períodos de treinamento. Então é um período específico onde ele está aumentando o volume para maratona que ele corre isso aqui, tá bem? Não é sempre que corre, inclusive tem período de base, período que o volume está menor para que o corpo também se recupere desses cansaços. Depois da maratona diminui bastante o volume, por isso que tu vai ver esses atletas fazendo poucas provas no ano.
Eles fazem 2, 3 provas no máximo, porque tem esses períodos muito elevados e o corpo precisa descansar. O corpo precisa se recuperar. Então não é querendo você aí. Se os caras que são o melhor do mundo, eles fazem 2, 3 maratonas do ano, a grande maioria faz 2, tu quer fazer 6. Isso não é sustentável a longo prazo. Em algum momento, isso vai estourar em algum lugar. E eu não quero que você se machuque. Então, dê sempre o tempo ali. Faça uma preparação para uma maratona. Muito bom. Você tem tempo na corrida. Você pode fazer uma maratona por ano, fazendo várias. Não precisa queimar etapas. Entendeu? Ó, 3 semanas a mais de 300 km. Foi isso aqui. Não foi. Ó, ele trabalha muito a resistência quando ele está treinando. Ele é forte. Então, ser forte. O que quer dizer? Ser forte tanto naturalmente quanto também fazer um trabalho de força. Então o trabalho de fortalecimento é muito importante, principalmente para você que é maratonista, que é meio maratonista, que precisa sustentar um grande volume de treino. Então esse trabalho de força alinhado com a corrida vai te ajudar muito com isso. Aí a gente desce um pouco mais aqui, postagem do Instagram, beleza. Aqui ó, revelou mais detalhes para delimitar. Vamos lá então para o tipo de treino, né? Segundas, quartas e sextas-feiras incluem até 40 km de corrida, divididos em uma sessão matinal de 25 a 28 km e uma sessão vespertina aí de 12 km. Eu peguei aqui nesse outro site, onde aqui diz, ó, de 25, é a mesma coisa que tá escrito no outro, só que aqui a gente tem até uma métrica de 4,10 a 13,40 por quilômetro. E por que eu quero falar desse 4,10 a 13,40 por quilômetro? Porque se você for pegar, o Kiptum correu para 2,50, tá certo? 2,50 ele correu a maratona. E a grande maioria dos treinos deles, aqui a gente está falando de 3 dias da semana, ele corre 1 minuto mais lento que o ritmo de maratona dele. Então percebam que grande parte desse volume aí, desses 250 km que ele faz, é basicamente tudo 1 minuto mais lento do que ele corre a prova. Ou seja, é bastante volume correndo em intensidade leve. Por quê? Porque somente para somar volume. E percebam também que, é claro que aqui existem variações, mas se você for pegar qualquer treino, e eu pretendo estar analisando outros treinos de atletas profissionais, você pega, o treinamento deles chega a ser bastante monótono. Por quê? Porque eles têm que correr de uma maneira fácil, então essa variação de quilômetros de 13,40 aqui a 4,10 é dependendo do dia, tem dias que ele pode estar um pouco mais rápido, se sentindo bem, e aí ele acelera, faz um treino um pouquinho mais rápido, tem dias que ele está cansado, por exemplo, depois de um treino intervalado, de um treino de tiro, aí ele reduz um pouco mais a carga. Enfim, tem essa variação do treino leve, mas percebam que é sempre um treino bem leve e isso que se torna até monótono, porque ó, sessão vespertina, 12 km, ele corre esses 12 km toda vez, muitas vezes faz o mesmo percurso, no mesmo ritmo, mas é necessário. Então se você pretende ter sucesso na corrida, você também precisa trabalhar a sua cabeça que a corrida é, de certa forma, um pouco tediosa, porque você corre um passo depois do outro, tem que correr naquele ritmo leve, tem que estar repetindo isso ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo das semanas, ao longo dos anos, para melhorar. Não tem muito como fugir disso. Então, ó, as terças-feiras são passadas na pista, onde participa das tão temidas sessões de fartlek, quase universalmente aceitas agora como fundamentais para o desempenho na maratona. Aqui não são somente sessões de fartlek, mas também acredito que sessões de pista mesmo, né? Então intervalados, treino de tiro, onde ele faz tiros na intensidade da maratona, um pouco mais rápido, tiros de 400, 800, 1000, 2000, 3000, 5000 para melhorar a sua velocidade. E por que que essas sessões de fartlek são fundamentais para o desempenho na maratona? Porque tu vai trabalhando o ritmo e tu aprende a reutilizar a energia, porque tu faz um tiro mais rápido e aí tu tá cansado, aí tu faz um trote leve. Normalmente treino para maratona é sempre com intervalo ativo, para meia maratona também, para as provas mais curtas que acaba tendo esse intervalo passivo, né, intervalo parado. Na maratona é só treino com intervalo de trote, 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 trote e não tem para onde fugir. Então é para que tu reaproveite a tua energia gasta, porque a gente tem lactato, tem outras vias que não é aeróbico, então basicamente é para isso aqui, ó. Aos sábados pode incluir sessões de pista ou estrada, também nesse mesmo intuito, fartleks ou corridas ritmadas, enquanto as quintas e domingos Kiptum completa 40 km, perto de uma maratona completa em ritmo de maratona. Aqui eu não sei o quão real é essa informação, isso aqui é bem difícil de eu acreditar totalmente, então porque eu acho que é algo bem pesado mesmo ele completar quase 40 km no ritmo da maratona nas quintas e domingo. Então acho que pode ser
um fartlek, intercalando, por exemplo, 3 km no ritmo de uma maratona por 2 km mais leve. Algo nesse sentido eu acredito mais, porque senão ele não sustentaria o corpo dele. Mas é o Kiptum também, ele corre 300 km na semana, então não dá para duvidar. Mas isso aqui esquece, tu não precisa correr dessa forma, teu treino não deve ser desse jeito. Tu deve sim fazer algumas sessões em ritmo de maratona, em ritmo de meia maratona, mas a grande maioria dos teus treinos, como você não é tão treinado, vão ser em ritmos menores que o da maratona, é claro, fazendo esses fartleks aqui, né, que a gente tinha falado, para que você vá se acostumando com a com a questão do ritmo da maratona, tá bem? Mas o ponto mais revelador de todos, não há dias de folga. Aqui eu já não concordo, mas como eu disse, é o Kiptum, ele é diferente, então tu não pode basear o teu treino no treino do Kiptum, porque o cara é diferente, o cara corre 300 km na semana, o cara vive disso. Então, eu gosto sempre de ter pelo menos um dia total de folga na semana, e é o que eu recomendo para os meus alunos. Então, domingo, gosto de fazer o longão no domingo, beleza, então segunda tu descansa. E aí a gente começa a semana na terça e vai até lá. Eu gosto sempre de dar um dia off para que o corpo recupere. Como eu falei, a gente não é atleta profissional, a gente não vive disso. A gente não tem só treino, comer e dormir. Treinar, comer e dormir. A gente não faz isso. Então é importante ter um dia de descanso e eu não recomendo que tu não tenha dia off. Não há descanso semanal, descansamos quando ele fica cansado. Se durante o mês ele não apresentar sinais de cansaço ou dor, continuamos. Explica Hakizimana. Hakizimana, isso aqui é até bem convencional em atletas de elite. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso corpo não responde sempre da mesma maneira. Então, quando os atletas de elite normalmente são acompanhados pelo treinador durante todas as sessões. E aí, eles sempre, se o atleta está respondendo muito bem naquela sessão, digamos que ele tinha 10 de 1000 para fazer, e ele fez todos os 10 de 1000 dentro do planejado, o treinador vai pegar e às vezes vai colocar mais 2, 3 tiros para ver como ele reage, porque como ele está muito bem naquele dia, ele vai puxar um pouco mais. Assim como se ele tiver 10 de 1000 e no oitavo ele já está quebrando, muitas vezes o treinador vai tirar, falar assim, não, acabou por hoje, tu vai descansar. Por quê? Porque essas coisas acontecem, né? Então quando tá bem, tu tenta extrair o melhor do atleta, quando ele tá cansado ou tá alguma coisa assim, tu diminui o volume. Então essa questão de descansamos quando ele fica cansado e se não apresentar sinal de cansaço ou dor, continuamos, é bem comum no treinamento dos atletas de elite. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Por quanto tempo que tu conseguirá sustentar esse exaustivo regime de treinamento? Aí que tá. Eu também acho que isso não dura muito, porque quando a gente faz uma sobrecarga muito grande em pouco tempo no corpo, as coisas tendem a não funcionar muito bem. Nesse livro aqui, se dá pra ver? Isso aqui, ó. A Tradição da Corrida, tem uma parte que ele relata a questão de vários atletas antes, e todos os atletas que fizeram regime, deixa eu pegar aqui, ó, atletas mais antigos, né, que foram expoentes na sua área aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Por exemplo, ó, Great Waltz, David Bedford, Robert de Castella, Steve Jones, Carlos Lopes, Matthew Steman. E aí tem alguns exemplos desses atletas e ele mostra que todos que tiveram um regime muito grande de treino, num curto espaço de tempo, não tiveram uma carreira longeva no esporte. Então é muito importante isso. Às vezes tu quer fazer tudo possível, não, quero treinar, quero sair de 3 vezes da semana para treinar 6 vezes, fazer 3 vezes de fortalecimento e competir 4 maratonas, pode ser que tu consiga fazer isso durante um ano. Só que ao longo do tempo, depois teu corpo vai entrar em colapso, tu vai se lesionar e não vai conseguir se manter na corrida. Por isso uma abordagem bem mais tranquila é melhor para você que é atleta amador. Ele, cara, atleta de elite não tá se importando com isso não. Se ele tiver uma carreira de 3 anos, ele bater recorde mundial na maratona, ganhar a Olimpíada, ser o primeiro homem a correr abaixo de 2 horas, ele vai estar feliz, entendeu? Então não dá pra gente basear também toda a nossa conduta em cima de um atleta de elite, porque são coisas diferentes. Aqui, ó. Embora corredores de maratona sejam conhecidos por utilizarem métodos diferentes no seu treino, com Kipchoge já defenderam um regime de 80-20, que envolve 80% de corridas fáceis e 20% de corridas difíceis, muitos recusariam a abordagem ininterrupta que Kiptum está a utilizar. Exatamente porque tem muitos que visam mais o longo prazo do que o resultado no curto prazo. Eu gosto muito de trabalhar sempre visando o longo prazo, sempre como é que você vai estar daqui a 3 anos. Então uma abordagem mais conservadora eu acho melhor nesse sentido. Muitos incluindo o seu treinador. Nesse ritmo ele corre o risco de quebrar, diz Hakizimana. Sugeri que ele diminuísse o ritmo, mas ele não quer. Ele fala comigo do pessoal dos recordes mundiais o tempo todo. Eu disse a ele que em 5 anos ele estaria pronto, que ele deveria se acalmar para durar no atletismo. Exatamente o que eu te falei aqui.
Mas Kiptum adquiriu o hábito em sua carreira incipiente de contra a corrente. Ao contrário da maioria dos maratonistas, ele não tem experiência em pista, tendo ido direto para distâncias mais longas. Ele também passou anos treinando sozinho em comparação com atleta como Kipchoge, que trabalha com treinador, corre em grupo e vê a corrida como um esporte de equipe. Embora a longevidade seja algo impossível de prever em um dos eventos mais desafiadores do atletismo, não há como negar que este é um dos momentos mais emocionantes para os corredores da história da maratona. Talvez seja a hora de nós, fãs, sentarmos e aproveitarmos os momentos, algo que Kiptum não fará tão cedo. Então, olha só, é aquilo que eu falei para vocês. O trabalho de longo prazo na maratona é muito importante, na corrida também. Ele não correu nas pistas, o que acontece muito. Quanto mais velocidade, se você fizer um trabalho de pista, então começar melhorando das distâncias menores, melhor vai ser quando você chegar na maratona. Porque pensa que todo o teu tempo de treinamento vai ser menor. Eu expliquei isso em determinado momento. Se você, por exemplo, faz a corrida fácil como o Kiptum, a pace 4,30 por quilômetro, tá certo? Se você faz a 4,30 por quilômetro, quando você vai correr 10 km, você corre durante 45 minutos, tá certo? Você percorreu os mesmos 10 km em 45 minutos. Agora, se você faz a 6,30 por quilômetro, que não tem nenhum problema, você leva 1 hora e 5 para correr os mesmos 10 km. Então são 20 minutos a mais que você passa expondo o seu corpo à sobrecarga da corrida, entendeu? Então, por isso que eu gosto, principalmente antes, fazer uma abordagem de melhorar nas distâncias melhores, melhorar no 21, melhorar no 5, nos 10, antes de ir para a maratona, para que você não passe tanto tempo treinando, porque também quando você for treinar para a maratona vai precisar de mais tempo. Então, essa abordagem de trabalhar nas pistas, no caso aqui os corredores, o site, né, usou as pistas, mas é trabalhar basicamente distâncias mais curtas. Vamos ver, não tem mais nada aqui, vamos voltar então, né, para o nosso analisando o treino do Kelvin Kiptum. Essa aí foi a análise do treino dele. Se tu gostou desse tipo de vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários, se inscreve, deixa o like mais uma vez, para que eu volte a fazer isso mais vezes. E no mais, diga aí um atleta que você queira que eu possa analisar, que eu vejo se eu consigo achar os treinos dele. Por exemplo, o treino do Kiptum aqui era um treino bem amplo, não tinha muitas informações, mas aqui deu pra gente fazer uma conversa geral e entender como funciona o processo de treinos. Certo? No mais, te agradeço por estar aqui comigo, um forte abraço e valeu, até a próxima.